Hoje vamos falar de eutanásia e de suicídio assistido, um tema que voltou a ser notícia com o caso da norte-americana Brittany Maynard. Vamos ver. Brittany Maynard, de 29 anos, relançou a polémica. No início do ano, recebeu a pior das notícias. Com o passar dos meses e face à degradação física a que sabia estar destinada, esta jovem norte-americana optou pelo suicídio assistido. A decisão foi consciente. I plan to be surrounded by my immediate family, which is my husband and my mother and my stepfather and my best friend, who's also a physician, and probably not much more people. And I will die upstairs in my bedroom that I share with my husband, with my mother and my husband by my side, and pass peacefully with some music that I like in the background. Consciente terá sido também a escolha de Ramon Sampedro. Aos 25 anos, um mergulho no mar deixou-o tetraplégico e confinado a uma cama. Foi no seu leito que, durante anos, lutou pelo direito de morrer com dignidade. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida será a partir de ahora mi aliado. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición era razonable o no. Viria a morrer por envenenamento com cianeto de potássio com a alegada ajuda de uma amiga. Tinha 55 anos. E para debatermos esta temática, temos já connosco a doutora Isabela Galriça Neto, que é a ex-presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e que é pela vida e, por isso, contra a eutanásia. Portanto, um fortíssimo aplauso para a doutora Isabela Galriça Neto. Temos o doutor João Ribeiro Santos, que é a favor, e o Eduardo Dias, que é tetraplégico, que já pensou em pôr termo à sua vida. Portanto, bom dia a todos. Mais um forte aplauso para todos os nossos convidados. E se não se importam, começaremos pelo Eduardo, porque também é responsável pela comunidade nós tetraplégicos. Gostaria muito de saber a sua opinião acerca deste tema, que ainda é tão fraturante, não é? Que ainda provoca discussões tão acesas, mas a sua opinião em concreto interessa-nos muito. É a favor ou contra a eutanásia, Eduardo? Eu sou a favor. Eu acho que, para mim, eu posso justificar porque todos tomam decisões por mim. O nosso Estado, os outros, decidem tudo por mim. O meu cuidador e as outras pessoas que me rodeiam decidem tudo por mim. Eu acho que é muito importante nós termos as nossas vidas nas nossas mãos e podermos decidir conscientes aquilo que é melhor para nós. Eu, por exemplo, neste momento sei que essa questão de o viver e o morrer é muito complexa. É óbvio que eu não quero morrer, é óbvio que eu quero viver, mas quero viver com dignidade. Eu sou a favor da eutanásia nesse aspecto. Eduardo, e já pensou, alguma vez esta questão se lhe colocou sem ser com o estado de espírito que está neste momento? Percebe o que eu estou a dizer? Ou seja, se alguma vez realmente esteve para decidir entre eu quero continuar a viver ou eu quero deixar de viver? Obviamente que sim. Em 2004 eu tinha tudo preparado para por ter-me à vida, mas isso porque eu tive um acidente em 91. Esse acidente é uma lesão C5, 6, 4, 5 e 6 cervical. Quanto mais alta é a lesão, mais ficamos inutilizados, e eu do pescoço para baixo não sinto praticamente nada, e com tudo que isso implica, desde os esfínteres, desde muitas outras coisas. Eu tenho que virar de 3 em 3 horas, se ninguém me for levantar, eu também não me levanto, fico ali eternamente, e isso implica muito sofrimento. O que é que se passou? Passou-se que
eu sou reabilitado, saio, estou um ano no hospital e vou para casa e ninguém me informou, ninguém me disse nada. Toda a gente disse que não havia nada a fazer. Inclusive o meu médico, posso-vos dizer que eu estive na unidade do VM no São José, e o médico que me operou, um excelente médico, o Dr. Paneiro Pinto, e ele, eu achava muito estranho, porque ninguém me dizia nada, eu estava ali numa cama, numa striker, só me viravam de, tipo, uma grelha de peixe, eu só conhecia o teto e conhecia o chão, e eles viravam-me, aquilo era automático, é tipo uma grelha, dá um toque e vira-se, e nós ficamos ali dentro daquela grelha. Eu achava muito estranho, com fralda, com uma algália, ninguém me explicava nada. E houve uma altura que eles passavam naquelas manhãs, que passam todos, equipa médica. E eu uma vez tomei coragem e olhei e perguntei, olha, mas desculpe, eu não vou andar, quando é que vou para uma cadeira? Uma cadeira destas. Quando é que, porque eu via os outros também a fazê-lo. Quando é que vai acontecer isso comigo? Oh, jovem, tu nunca mais vais andar, pá. E eu fiquei assim, olhei, não sei, naquele momento fossem uns segundos estranhos. Quando eu olhei já não vi aquela bata branca, já não vi ninguém. Só por aí se vê como é que nos informam e como é que nos respeitam e como é que nos tratam. E eu vim para casa sem reabilitação, sem... despejaram-me num quarto. Naquele quarto eu não tinha aquecimento, nós não controlámos a temperatura. Eu ficava 8, 10 dias de cama nestes dias de inverno. De cama porque ficava lá porque era quentinho. Eu não queria mais nada. Para mim era suficiente estar quente e ter alimentação. E não estar com cocô na cama, nem xixi, nem nada disso. E eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho. Procurei a Câmara, procurei a Segurança Social, procurei todos e disseram-me, nada a fazer, é esse o teu destino, fica aí. Eu tinha a minha mãe, era uma senhora analfabeta, que me teve já muito tarde, com 44 anos, e aquele olhar de... Sua mãe que, entretanto, já não está cá, não é? Aquele olhar dos outros para nós, o ver o sofrimento nos olhos da minha mãe era terrível. E isso foi tudo, por mim tudo bem. Agora, o sofrimento nos olhos dos outros é muito mau. E principalmente naquela altura que todos nos abandonam. Na deficiência, todos nos abandonam, a não ser que você seja rica. Se você for rico, de certeza absoluta que aparecem. Mas na deficiência todos nos abandonam, os nossos amigos desaparecem literalmente. Há alguns que ligam, olha, no Natal, se precisares de alguma coisa, avisa. Mas não chegam e dizem, eu estou aqui, tu precisas disto, eu estou aqui para fazer. E aquele olhar da minha mãe para mim, aquela ternura, aquele amor, aquela coisa fazia-me sofrer bastante. E principalmente eu estar no auge da minha vida, agora de repente, porque é que eu tinha que ser obrigado a ficar ali num quarto, sem condições nenhumas e sem ninguém, sem nada. Era muito, muito esquisito. E obviamente que eu procurei maneira de me suicidar. Não encontrava nenhuma. Atirar-me da cama abaixo, eu acho que ficava pior. Eu também não o conseguia fazer. Na cadeira, atirar-me contra qualquer coisa, ainda procurei uma ponte, eu acho que ficava ali a sofrer de hipotermia, porque com o embate eu ficava à frente. E depois consegui uma outra alternativa, que havia, toda a gente falava que havia na imprensa, que as pessoas, através do veneno um bicho que afeta a rama das batatas, eu comprei, mandei comprar a terceiros e disse que era para a minha mãe, comprei e ia tomá-lo. Só que, entretanto, li um livro de uma prima que me mudou ali um bocadinho a perspectiva e disse, espera aí, vamos pensar, vamos estar mais um bocadinho. Mas agora, obviamente, provavelmente, abriu, talvez, eu vou, o que os técnicos chamam a eutanásia, que é a passiva, que eu, obviamente, vou fazer greve de fome, porque eu sou um ativista dos direitos das pessoas com deficiência, não gosto desta vida, gosto muito de viver, provavelmente vou fazer greve de fome até morrer, isso é uma consequência, a minha causa é maior do que tudo isso. Mas em 2004, respondendo à sua pergunta, sim, tinha tudo preparado para dar termo à minha vida. Neste momento, essa continua a ser a sua perspectiva, daquilo que estou a perceber da sua conversa, Eduardo? É porque este mundo não me respeita, o Estado não me cria condições. Eu passo uma noite inteira sozinho numa casa, eu vivo sozinho, o Estado agora paga-me uma cuidadora durante 8 horas por dia, mas eu às 8 horas tenho que estar comido e dormido, como diz o outro, tenho que ficar de barriga para baixo até o outro dia às 8h30, se a pessoa não me aparecer às 8h30, se aparecer às 10,
Eu fico da barriga para baixo até essa hora, não me mexo ali nada, fico como os bebés, só mexo o pescoço para um lado e para o outro. Posso lhe dizer que eu tenho muito medo de problemas de tempestades, luz, eletricidade, porque conheço muitos casos de que nos começa um curto-circuito e começa tudo a pegar fogo e nós estamos sozinhos. Não é a morte que me aflige, é aquela sensação de estar ali quieto, sem impotente, sem poder fazer nada. E já me aconteceu o quadro cair imensas vezes, começa a cair trovoada, eu fico com sobressaltos. O quadro cai, não tem ninguém para eu ir ligá-lo, ali fico eu sem telefone, sem nada, porque o meu telefone é daqueles que estão ligados à eletricidade. E fico eu ali sozinho, já me aconteceu às 2 da manhã, porque nós não funcionamos, os meus esfínteres não funcionam, e eu ter um problema, e aí está, eu próprio, neste momento, o Estado não me permite sequer que eu possa urinar como deve ser, porque nós, as pessoas como eu, somos reabilitados para os esfínteres funcionarem, tanto a nível de fezes como urina, de funcionarem de uma maneira diferente, o organismo tem que funcionar, e é uma coisa terrível para o fazer, e os esfínteres, no caso da bexiga, a Organização Mundial de Saúde, e tudo indica que deveria ser catéter de 4 em 4 horas, obviamente conforme os líquidos que ingerimos, nós termos alguém que nos esvaziasse a bexiga através do catéter. Eu não tenho, e obviamente estou algaleado com tudo que isso implica, a sofrer muito, ainda há 15 dias fui operado, uma urotomia e ureterotomia, e isso já aconteceu-me estar em casa, não ter ninguém, ter um quadro de desreflexia que dá convulsões, e eu ficar ali terrivelmente com uma sudorese tremenda, a sofrer dores que não há iguais, não há igual. Eduardo, desculpe interromper, é eu muito acho complicado. que nenhum de nós consegue perceber. É isso, tem que se pôr no lugar do outro, antes de criticarem. E antes de passarmos a palavra a duas pessoas que nos vão ajudar a compreender tudo isto e também a perceber porque é que alguns são contra a eutanásia e outros são a favor, em Portugal a Associação Portuguesa de Bioética pretende organizar iniciativas, um bocadinho assim no sentido do que nós estamos a fazer hoje, para aumentar a informação sobre a eutanásia e o suicídio assistido, de forma a levar este tema a referendo na próxima legislatura. E nós achamos importante ir ouvir o presidente desta associação. A Associação Portuguesa de Bioética debate este tema da eutanásia há muitos anos. É um tema crucial que nenhuma sociedade moderna e desenvolvida pode evitar. E por isso importa, em primeiro lugar, esclarecer muito bem a sociedade do que é que estamos a falar, do que é a eutanásia e do que não é a eutanásia, mas em última linha, a Associação Portuguesa de Bioética defende, e sempre defendeu, que sendo um tema tão central, tão importante, tem a ver com as nossas vidas, e nomeadamente a vida e a qualidade de vida dos doentes terminais e dos doentes com doenças crónicas, que deve haver um referendo nacional para que os portugueses e as portuguesas se possam pronunciar sobre este tema. Exatamente o mesmo que aconteceu com a interrupção voluntária de gravidez e que deu o resultado que deu. Foi um exercício de cidadania e de cidadania responsável, e é desta forma que as sociedades civilizadas evoluem e, no fundo, avançam para a modernidade. Doutora Isabel, se calhar começava por si, bom dia. Bom dia. Ouvimos o testemunho do Jorge, ouvimos o do Eduardo. Não, a primeira aqui do Jorge e depois aliás, do Eduardo Jorge, exatamente. Eu há bocadinho estava-lhe a chamar a Jorge porque é Eduardo Jorge, peço desculpa. Mas ouvimos o testemunho do Eduardo Jorge e ouvimos o testemunho aqui do Dr. Rui Nunes, da Associação Portuguesa de Bioética. Concorda com aquilo que o Dr. Rui disse ali, na nossa BT? Olha, primeiro que tudo, obrigada por esta oportunidade e obrigada ao Eduardo por ter a coragem e a grandeza e a heroicidade de todos os dias se confrontar com as suas limitações e se superar. Eu recuso-me a olhar para si como uma pessoa menor, recuso a achar que a resposta para o seu sofrimento, não estando eu no seu lugar e podendo apenas imaginar aquilo que pode ser, eu recuso-me a entender que aquilo que a sociedade como um todo, e o Estado, e todos nós, temos para lhe oferecer é dizer que vamos acabar com a sua vida. Eu não sou a favor do sofrimento intolerável, como poderão imaginar. Sei, trabalhando com milhares de doentes em fim de vida,
e não é o caso do Eduardo, que não está em fim de vida, trabalhando com esses doentes. Sei que temos meios hoje para não os ter em sofrimento intolerável e é uma obrigação de todos não termos os doentes em sofrimento intolerável. Não creio que a resposta de uma sociedade moderna, como disse o professor Rui Nunes, seja para aqueles que estão numa situação de sofrimento intolerável acabar-lhes com a vida. Eu acho que a maneira menos digna de alguém morrer é ser morto por outrem. E, portanto, recuso-me a ver a questão de terminar a vida de alguém que está em sofrimento como uma resposta humanizadora. Não quero e tenho modestamente tentado contribuir para isso, que de facto as pessoas que estão com doenças graves e em fim de vida estejam em sofrimento intolerável. E é isso que nós fazemos com os cuidados paliativos. Agora, nós estamos a falar de sofrimento intolerável e, de facto, vai ter que haver muito mais programas para falarmos disto. E o que eu tenho apenas a lamentar é que só se fala do sofrimento em fim de vida quando se fala daquilo que se pretende ser a exceção, que é a eutanásia. Não se fala quando queremos falar daquilo que deve preocupar todos, porque todas as famílias portuguesas passarão por estas situações. Mas dizia eu que nós começamos numa ideia de que talvez casos excepcionais, ouvimos casos como o do Eduardo e outros, que infelizmente existem, e achamos que, não, esta situação não pode existir. Mas o que nós vamos vendo, e temos que conhecer a realidade de outros países em que existem leis para esta matéria, como é o caso da Holanda e da Bélgica, e começamos com o sofrimento intolerável para doenças terminais, e estamos a ter eutanásias, e as pessoas precisam de saber disso, para casos de sofrimento intolerável porque as pessoas estão deprimidas, de sofrimento intolerável porque as pessoas têm anorexia nervosa, de sofrimento intolerável porque as pessoas têm um sofrimento grave pelo luto de filhos que perderam. Mas não é essa a proposta. Não é essa a proposta da cabeça. Rita, nem era essa a proposta na Holanda e na Bélgica. Não era essa a proposta. Não é? E, portanto, é aquilo que se passou a fazer. Ou seja, termos este romantismo de acharmos que temos uma lei fantástica que não vai ser abusada, nós temos que ser realistas e perceber o que é que está a acontecer na realidade. Mais, convirá, por exemplo, perceber que grandes dificuldades de milhares de médicos holandeses, e há grande transparência em relação àquilo que se passa na Holanda e na Bélgica, é de efetivamente terem a segurança de reconhecer que um doente está em sofrimento intolerável. Porque há pouco a Rita perguntou ao Eduardo se ele pensava em morrer. Eu queria dizer, e já o disse outras vezes, eu já pensei em morrer e não acredito que as pessoas que nos estão a ouvir e outros não tivessem pensado. Mas não podemos comparar as nossas situações com as Não, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Não é comparável. Não é comparável. Não. Agora, a questão das pessoas perceberem uma coisa. Quando qualquer um de nós estiver numa situação de sofrimento grande e difícil, pensa em morrer no sentido de fuga a algo que é profundamente doloroso. O sentimento de fuga à dor do sofrimento é uma realidade humana. Agora, a questão de qual é, como sociedade, a resposta que nós queremos dar? Quando se diz, eu quero dignidade, eu também. Os doentes que eu trato e não são mortos por eutanásia não são indignos. Nós não podemos confundir as coisas e achar que só são dignos aqueles que morrem por eutanásia. Ninguém também pensa assim, portanto, penso eu. Não podemos é usar morte digna para os que são mortos por eutanásia e os outros, então, têm mortes indignas. Não têm. Nós, de facto, temos que ter toda a preocupação de, como sociedade, manter a dignidade de pessoas como é o Eduardo e de outras que, por outras razões, que não têm que ver propriamente com doença, porque não falámos dos desempregados, não é? Sim, também não é comparável. Vamos então, penso que seja. Dr. João Ribeiro Santos, penso que é a favor da eutanásia, gostava de saber porquê e que tentasse aqui explicar-nos a sua posição em relação a este tema. Eu não sou a favor da eutanásia, eu sou a favor da despenalização e eventualmente até da legalização da eutanásia. São coisas um bocadinho diferentes, não defendo a eutanásia torta. Com certeza, claro. Agora, acho que isto envolve aqui assim também problemas de caráter religioso e filosófico. O problema é se nós consideramos que a vida não é nossa, pertence a alguém superior a nós, e portanto nós não devemos tirar alguma coisa que não nos pertence. Mas agora eu pergunto-se quem é a vida? É nossa, cada um tem a sua vida. E portanto, sendo a vida minha, eu devo ter toda a liberdade de dispor dela, enfim, dentro dos limites que o exercício da própria liberdade tem, que é a liberdade dos outros, que é o bem-estar da sociedade, etc. E eu, entre estes dois valores, o valor da vida minha e da liberdade, escolho a liberdade e faço da minha vida o que entender.
A eutanásia, obviamente, que é um ato violento até para quem a pratica. Não é como a mesma coisa que ir ao cinema. Claro. E só deve ser utilizada, pelo menos, numa fase inicial. Depois, isto envolve muita discussão ainda, não é verdade? Mas destina-se essencialmente às pessoas que têm um sofrimento sem esperança e que morrerão a um prazo relativamente curto. E este sofrimento não é habitualmente que leva à eutanásia, não é essencialmente de caráter físico, não é uma dor, que obviamente existem meios para contornar esse tipo de problema. E não há risco de, como dizia aqui a doutora Isabel, de descambar, como aconteceu na Bélgica, em que já se permite, não foi que eu disse que... Se me permite só uma nota, João Paulo. Quando as pessoas falam de não é no final da vida, portanto, todos os casos que eu falei não cabem na definição que o Dr. João acabou de apresentar. E quando nós falamos de excepcionalidade, porque começamos todos por achar, talvez haja um caso, 2, em que isso se justifica, claro. Convém saber se nós aplicarmos as percentagens de morte por eutanásia que existem na Holanda e na Bélgica, com uma percentagem razoável de pessoas a terem a sua vida terminada sem terem pedido, o que nós teríamos em Portugal eram 3.000 mortes por eutanásia por ano. Eu não creio que isto seja exceção. As pessoas precisam de ouvir, e mais ainda, sobre questões como a esperança. Certo, Isabel, mas temos que passar a palavra para o Dr. João Ribeiro Santos acabar o seu raciocínio, porque a questão filosófica que levantou é muito importante. Sim, mas deixa-me só terminar o meu raciocínio. Não há risco, ao fazer-se uma lei, ao despenalizar-se a eutanásia, existem vários tipos de eutanásia, existe também a morte assistida, aliás, a morte assistida, existe o suicídio assistido, que, ao que percebemos, é uma forma também de eutanásia, não é? Não há o risco deste descambar. Riscos existem sempre, seja qual for a lei que nós fizermos. Agora, o que estamos aqui sim a falar é uma questão de princípio. É se nós temos ou não temos o direito de governar e decidir o nosso futuro e a nossa vida. A nossa própria vida. Eu gostava, por exemplo, de perguntar à doutora Isabel Galriço se, afinal, é contra o princípio da liberdade de decisão sobre a nossa vida e, portanto, se é possível fazer o suicídio assistido ou a eutanásia, ou se é contra apenas pelo receio de essa tal rampa deslizante que se fala. É que eu pensava que a doutora defendia isso por princípio, afinal, o receio é de que descambar. Está a enviesar o que eu penso. Não. Depois responda com certeza. Vai depois responder com certeza. Agora, o que eu digo é que, com medo dos resbalanços e do alargamento do número de pessoas que sofrem eutanásia sem motivo, se alarga. Mas eu tenho muito medo. É que as pessoas que hoje sofrem e que não têm a possibilidade de cura e que têm grande sofrimento, principalmente de caráter psicológico e de autodignidade e autoimagem, essas vão continuar a morrer sem qualquer tipo de possibilidade de recorrer a uma forma, se bem o entendesse, como é evidente, e quem é forçado. Eu não concordo consigo, mas se me derem... Com certeza. Depois também queremos ouvir o Eduardo. A questão que se coloca, relativamente à questão da autonomia, eu sou a favor do exercício do princípio de autonomia, que é um princípio ético fundamental, aliás, que se distancia muito do paternalismo médico, a quem, aliás, quando se pratica a eutanásia, o doente transfere a autonomia. Não sei se... Por isso eu digo que é complexo e nós simplificamos sempre temas que são complexos. E, portanto, não vamos à raiz e não conseguimos fazer uma discussão clarificadora. Portanto, quando um doente pede para ser eutanasiado, a sua autonomia é transposta para o terceiro que lhe vai terminar com a vida. Portanto, curiosamente, porque a eutanásia... ele não tem autonomia para fazer. Mas a autonomia, a autonomia aqui do médico é a que sai reforçada, porque é aquele que exerce e é aquele que decide sobre a morte do outro. Agora, o princípio da autonomia, que é fundamental, não é o único.
O que acontece é que nós vemos o exercício da autonomia como se não existissem outros valores. É um clássico, todos nós falamos disso, que queremos, e felizmente vivemos em democracia e temos um valor central que é o da liberdade, e realmente nós nunca dizemos que a liberdade não tem limites, porque a minha liberdade é a liberdade que começa e depois vai até onde a outra liberdade, a do próximo, começa também. Portanto, o exercício da autonomia é regulamentado também, ou é articulado com outros princípios, nomeadamente o da questão do bem comum. Portanto, se quando eu exerço a minha liberdade, no limite eu sou livre de pôr termo à vida de outra pessoa. E se o Estado não garante que há limites para que a minha liberdade não seja, digamos, limitadora do bem comum, então isso é que também tem que ser acautelado. Portanto, eu sou a favor do princípio da autonomia, conjugado com outros, nomeadamente a questão do bem comum. E quando eu vejo que uma lei como esta... Você admite a eutanásia ou não? Não admito. Não, eu não tenho, já lhe disse porquê. Porque a eutanásia não resolve o problema do sofrimento intolerável. Eu sou contra o sofrimento intolerável. E quando o doutor diz que as pessoas vão continuar a ter sofrimento, desculpe, a sociedade tem que se desenvolver e, portanto, tem que ir à procura de onde estão as experiências, seja por sofrimento físico, seja por sofrimento existencial. A doutora consegue, de facto, dizer avaliar... que não tenho doentes. Não, a doutora consegue avaliar o sofrimento do Eduardo. Eu não me consigo colocar nessa questão. Eu não consigo colocar nesse papel de dizer ao Eduardo que conheço o sofrimento dele. Eu não o conheço. Nem me ouviu dizer isso, Rita. Nem me ouviu dizer que conheço. Eu disse que podia eventualmente imaginar... Mas eu acho que nem imaginar... Não. Eu acho que nem conseguimos imaginar. Se me permite, eu trato e convivo com pessoas na situação e é nessa perspectiva que eu estou a dizer que imagino, não tenho nenhuma arrogância e se o Eduardo pensou isso, pelo amor de Deus. Porque não curvo-me e disse-lhe no início, perante a sua coragem e perante o seu exemplo de superação. Agora, a questão aqui é esta. Se eu, como sociedade, por exemplo, perante aqueles que se pretendem suicidar, porque estão em sofrimento, eu lhes vou dizer, sim, suicidem-se. O que é que a sociedade tem feito aos suicidas e aos que estão em sofrimento existencial? Vamos pedir aqui que introduzir aqui o Facebook. Desculpe que interrompa. Interrompa sempre. Porque lá em casa as pessoas também estão a participar e digo-vos estão a participar muito e há aqui questões que nós gostávamos de partilhar. E depois eu gostava de vos colocar uma... Só queria, desculpa. Sim, Eduardo. Quando a doutora diz, obviamente não de todo, não me parece que esteja a subjugar uma coisa do género, mas quando falámos ali antes de entrar e ficou bem claro a sua posição, mas quando a senhora diz que a sociedade evolui, eu estou há 20 e tal anos nesta situação. Eu não sou obrigado a ficar muito mais anos à espera de dignidade. Eu não quero sobreviver, eu quero viver e quero ter direitos. E também quero que me permitam fazer aquilo que bem entendo, porque entendam uma coisa, eu tenho a minha deficiência muito bem resolvida, tenho orgulho nela, não tenho problemas nenhum no meu corpo. Eu acho que o senhor é muito mais do que as suas deficiências. Dizer que desde 2009 que não tenho sexo, não me preocupo nada a dizer que tenho algália, que tenho perdas de fezes e por aí fora. Porque eu acho que as coisas têm que ser ditas como elas são, não tenho medo das palavras também. Agora, o que não está resolvido é o resto. E não me podem obrigar a viver num local. Imagina, a senhora tem um conflito num grupo de amigos. Todos temos. Nós não nos sentimos bem naquele pequeno grupo de amigos. O que é que nós fazemos? Nós saímos. Eu estou numa sociedade que não me quer. E olha que eu tenho... Vamos passar... Eduardo, deixa-me só... Eduardo, não querendo interromper, a seguir eu vou ler isto da Anushka Santos, que é enfermeira, e depois, Facebook. E depois vou lançar um tem que ser uma tema para reflexão. Final, não é? Podemos levar para casa infelizmente, já passaram 20 minutos. E a Anushka Santos, que é enfermeira, diz, olá, bom dia. Eu sou muito a favor da eutanásia, ou suicídio assistido, que é uma das formas de eutanásia. Diferentes. Não existe. Não é uma forma de eutanásia. É suicídio assistido. Pronto, é diferente. O que se bate a eutanásia é quando ele provoca morte. Para outro, exato. Boa morte. Suicídio é pela própria pessoa. Sou enfermeira. Lido com a dualidade vida-morte no meu dia-a-dia. Penso que todas as pessoas deviam conseguir ter o controle sobre as suas vidas. Ninguém é obrigado a cometer este suicídio assistido, mas também não acho justo que quem o queira fazer com o devido acompanhamento psicológico tenha de mudar de país
mudar de país, que foi o que aconteceu aqui há bem pouco tempo, não foi de país, mas foi de Estado, para poder ter cumprido, aliás, fala-se muito até do turismo da morte, do turismo da morte para a Suíça, para ter cumprido o seu desejo ou que tenha de suicidar em condições pouco humanas e dignas. Um bom dia a todos. A questão para reflexão é esta. Imaginemos, vamos imaginar que nós pudéssemos sair e abandonar o nosso corpo estragado quando quiséssemos. Que não falemos em suicídio, não falemos em terminar a vida, mas se fôssemos capazes, imaginemos, de sair dos nossos corpos estragados, o que é que nós faríamos? Sairíamos dos nossos corpos estragados, Eduardo? A doutora falou há bocado uma frase onde ela... vocês também estão a falar muito dos paliativos, muitos nos sofrimentos. Há vários tipos de sofrimentos. O meu é um sofrimento diferente, é um sofrimento interior. Mas agora também me baralhei, a doutora há bocado tinha falado qualquer coisa como não sair do corpo, mas procurar uma alternativa para a sua vida. Agora baralhei-me, sinceramente, não sei. Mas se eu pudesse, eu saía deste porque, exatamente quando ela disse que tirar a dor. Nós todos fugimos à dor, nós todos fugimos a um momento menos mau. Eu próprio, quando estou com muitas dores, quero dormir. O dormir esquece-me, o dormir faz-me e quero acordar, porque eu sei que o acordar é outro dia, é outro momento. E eu faria isso porque eu faço de conta que eu dormiria para tentar acordar e acordar num mundo melhor e num lugar onde eu me sentisse respeitado. Eduardo, muito obrigada pelo seu testemunho. Agradecemos a participação de todos. Adoraríamos ter mais tempo. Uma palavra especial. Fica o desafio para termos mais debate. A toda a gente. Mas passaram 20 e tal minutos. Olha que não é costume em televisão darmos tanto tempo sem interrupções a um tema. Nós é que agradecemos muito. É um tema que incendeia toda a gente, mas é um tema que de facto merece muita reflexão. Mas se me permitem, eu gostava de terminar esta parte deste programa realmente com uma salva de palmas ao Eduardo, porque o seu testemunho foi extraordinário. Muito obrigada. Obrigado, Eduardo.